Nós temos, às vezes, uma visão limitada das coisas, né? Parcial das coisas. E a gente tem que tomar cuidado para o cristianismo não virar um grupo de terapia de autoajuda, né? Essa coisa que afaga o nosso ego, que estimula os nossos sonhos, né? E que supre as nossas urgências, sem desconsiderar por óbvio o sofrimento que é a paralisia, ser aleijado, ou coisa assim, sem desconsiderar esse sofrimento, porque senão nem humano a gente é. Mas a gente precisa olhar a vida e as coisas e os fatos a partir do todo, a partir do bem maior e a partir da realidade última, que é a vida espiritual e a nossa salvação. Jesus olhou para aquele homem paralítico e Jesus sentiu vontade de dizer, porque era o mais necessário a dizer àquele paralítico: teus pecados estão perdoados. É extremamente frustrante isso, né? Mas é o mais urgente, é o mais necessário e é a condição primeira. Porque, meus queridos, estando em pecado, aleijado ou não, não se vai para o céu. Esse é o ponto, né? Estando em pecado, tendo uma perna que machuca, uma perna que atrofiou, um quadril que não se move, ou tendo saúde de atleta, estando em pecado, para o céu não se vai. Esse é o problema da nossa vida, né? E claro, talvez aqueles homens, aqueles 4 amigos, não tivessem ciência do Espírito Santo para tanto, né? Tinham esse coração bastante humano e bonito. Vamos levar ele lá, vamos fazer um esforço, vamos tirar um dia de folga nós 4, se a gente carregar, numa dessa o tal do Jesus de Nazaré atende ele, diz que curou um leproso, curou um cego, curou um aleijado. Então, é um gesto muito bonito da caridade humana, né? Mas existe aqui um gesto da caridade divina, que nem sempre se encontram, que nem sempre concordam. Mas vamos à cena do Evangelho. Jesus está do outro lado da margem do lago, né, indo para a sua cidade, e vão trazer então para ele esse paralítico deitado na cama. Aqui, todos nós, assim, de um modo bastante imediato, né, sabemos e intuímos que aqui esse paralítico deitado na cama é a realidade então do pecado humano, da paralisia da alma, daquele que não consegue acompanhar Jesus, nem mesmo aquele que não consegue caminhar com Deus, consigo mesmo, no bem, porque paralítico, ele é carregado, né, por uma cama, que por um lado é coisa boa, né? Ainda bem que ele tinha essa cama aqui, ele tinha essa padiola, mas por outro lado é o que o escraviza. E aqui nessa maca tem uma imagem, sobretudo para São Mateus, de toda a lei judaica. A lei nos leva até Jesus, todo o Antigo Testamento, mas ao mesmo tempo nos escraviza, porque dá o preceito do pecado, mas não dá a força para cumprir, né? Então aqui precisa da realidade ainda do Espírito Santo. Mas chega então, o outro evangelho vai dizer, né, que precisaram abrir o telhado, descer o homem aos pés de Jesus. E Jesus vai dizer a ele então: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Primeiro ponto, a coragem. O ser humano nasceu para ter coragem. É uma das coisas mais tristes da vida é quando a gente percebe que a gente perdeu a coragem, né? Ah, estou sem coragem de trabalhar hoje. Ah, não estou com coragem para isso não, né? Então, coragem é esse movimento, essa força, esse vigor do coração que vai agir. É de dentro para fora que a gente muda o mundo, não de fora para dentro esperando alguma coisa acontecer. Coragem. O teu coração precisa reagir, precisa ir, né? Coragem. Então, talvez, possivelmente, esse homem, pela situação que vivia, há muito tempo era um desencorajado diante da vida, né? Coragem. Coragem, filho. Porque para todos os que estão vendo a cena, esse paralítico não é só paralítico. Ele também não é filho mais de Deus, por causa da doença que tinha, né? E todo mundo olhava para esse homem e pensava assim: alguma coisa aprontou. Ah, aí tem. É que ele não fala, é que ele não tem coragem de dizer. Aí tem alguma coisa. Para ser paralítico, ou para ter ficado paralisado, né? O Evangelho não diz que ele é paralítico de nascença. Diz que ele é paralítico, pode ter acontecido alguma coisa ao longo da vida dele. Mas todos o olhavam como alguém que não é filho, não é digno de Deus, por causa desse tipo de doença que à época era assim que eles pensavam as coisas. Inclusive o próprio paralítico pensava isso dele mesmo, né? Eu já não sou mais filho, eu já não tenho mais acesso nenhum a Deus. Então Jesus diz coragem e o chama daquilo que ele precisa entender que ele é.
ele é filho de Deus. Todos nós somos filhos. Coragem, filho. Aí vem a palavra que ele não queria, né? Os teus pecados estão perdoados. Aí aqui sim, sabe lá Deus como era o coração desse paralítico. Às vezes a gente olha para alguém que sofre muito no corpo, ou alguma realidade, e a gente pode esquecer disso, né? Por mais saudável ou mais doente, por mais rico ou por mais pobre, o ser humano é filho, mas é pecador. E nós precisamos nos acertar com isso, meus irmãos. Nós precisamos nos acertar a realidade do meu pecado pessoal diante de Deus.